Boa noite a todos, em especial nosso palestrante de hoje, Luciano Luiz de Lira, que vai hoje nos trazer o tema motivação no trabalho. Para dar sequência à reunião, agora, convido o Alexander Cardoso a ocupar a tribuna virtual para fazer os serviços de protocolo. Obrigado, Ingrid. Novamente, boa noite a todos. Hoje é quarta-feira, 17 de novembro de 2021, e na tribuna virtual, Alexander Cardoso, secretário desta unidade rotária, classificação universitário de Ciências Sociais, ocupando hoje as funções de diretor de protocolo. Informo que, ainda nesta reunião, teremos a posse de Daiane Varela, a nova associada no Rotaract, que tem como madrinha no clube a companheira Ingrid Leal. Nesse momento, abro a palavra para pequenas comunicações. Então, quem desejar repassar qualquer comunicação, aproveite o momento. Alguém deseja fazer alguma Pode abrir, comunicação? Marlene, seu microfone, fazer sua comunicação. Boa noite a todos. Nessa tribuna virtual, Marlene Almeida, vice-presidente do Rotary Clube Nova Iguaçu Leste, classificação Advocacia Civil e Família, fazer uma pequena comunicação. Dia 10 de dezembro será a nossa festa natalina. Eu entrei em contato com a Andressa e passei para ela algumas coisas sobre a nossa natalina. Vai ser no Colégio do Companheiro Walter, dia 10 de dezembro, às 19h30. E eu pedi a ela que confirmasse as pessoas que vão para que ela passasse para nós, porque nós temos que confirmar lá com o buffet o mais rápido possível. Então, eu gostaria que vocês, por favor, depois passassem para ela as pessoas que vão, quem vai, convidados, para que ela possa me passar isso. Tá bom? Muito obrigada. E queria dar as boas-vindas à nossa mais nova rotariana, Daiane, né, que está sendo aguardada há anos. E 3, né? 3 anos. 3 anos. Ao Luciano também, que seja bem-vindo ao Rotaract Leste. Muito obrigada e boa noite a todos. É um prazer participar. Grande abraço a todos. Obrigado, Marlene. Mas alguém deseja fazer qualquer comunicação? Se ninguém desejar usar o momento para tal, eu finalizo agora e retorno a palavra para a Ingrid. Vou fazer só uma comunicação, desculpa interromper. Boa noite a todos, Claro. mais uma vez, na tribuna virtual, Luiz Henrique na classificação de militar. Só deixando aqui o comunicado que eu vou estar representando o clube aí no próximo dia 20, entre o dia 4 e 8, em Itajaí. Eu vou estar visitando lá os clubes possíveis, tanto de Rotary quanto de Rotaract. Tá? Então, já vou estar representando os senhores, se assim me permitirem dizer. Obrigado, Luiz. Será um prazer. Inclusive, a gente espera por um retorno seu no dia. Bom, mais alguém deseja fazer qualquer comunicação? Se ninguém quiser, eu, nesse momento, finalizo. Eu pedi a fala. Desculpa. Bom, como toda reunião, eu estou reforçando a campanha de coleta de tampinhas, né, de embalagens PET, não só de PET, mas também, como foi sugerido várias vezes, tampas de embalagens de amaciante. Revertendo essa campanha, ela reverte para castração de animais de rua. Então, tem uma turma em Nova Iguaçu que está se organizando para isso, e nós temos o nosso parceiro que está subscrevendo essa peça, que é o Espaço Biobotânico Tinguá, do Marcelo Reis, que ajuda a gente lá armazenando e recebendo esse material. Então, eu vou até que essa campanha se dissipe, toda reunião, assim que possível, eu lembrar da gente avisar os amigos aí que está acontecendo essa campanha em prol dos animais de rua, ok? Obrigada. Obrigado, Patrícia. Inclusive, desculpa, não vi que você tinha levantado a mão. Meu celular tem umas coisas assim, bem doidas.
Mas, enfim, se mais alguém deseja fazer qualquer comunicação, utilize o momento para tal. Caso não queira, passo a palavra para a Ingrid. Ingrid, por favor, dê continuidade. Deixa ele baixo. Né? Muito obrigada, Alexander, pelo momento. Quero dar boas-vindas novamente à Dani Varela, nossa sócia honorária, ex-sócia honorária, né? Porque hoje ela vai tomar posse. Então, Daiane, o Rotaract, Nova Celeste, te receberá com muito carinho, muito amor, porque você já é uma pessoa muito querida por nós, muito conhecida por muitos do nosso clube. Então, vou te convidar agora a ler a prova quádrupla. Boa noite a todos. Do que nós pensamos, fazemos e dizemos. 1. É a verdade? 2. É justo para todos os interessados? 3. Criará boa vontade e melhores amizades? 4. Será benéfico para todos os interessados? Obrigada pela leitura. A prova quádrupla, para quem está nos assistindo, ela é uma leitura que nos guia, né? Tudo antes de nós termos qualquer atitude dentro de Rotary ou nas nossas vidas, assim que a gente assume nosso compromisso com Rotary e com Rotaract, né? Como estamos hoje, nós precisamos pensar sobre esses 4 pontos, né? Enfim, agora sim, vou te mostrar aqui o seu certificado que vem aí um dia ele impresso. E vou fazer a leitura dele. Certificado de posse, período 2021-22. O presente certificado reconhece que Daiane Varela Ferreira tomou posse como membro participante, então finalmente, né, do Rotaract de Nova Iguaçu Leste, demonstrando seu compromisso com projetos e ações comunitárias de companheirismo na região de Nova Iguaçu, RJ. Hoje, né, datado de hoje, 17 de novembro, e com a assinatura da nossa presidente atual, que hoje não pode estar aqui por motivos de trabalho, tá bem? E, minha filha, considere-se empossada, ó. Agora sim! Agora vai. Ai, Agora eu queria fazer um foi. desafio para esse pessoal que já está. Batida de palma, Rotaract. Eu não sei como que é isso, não. Isso aí, Luiz. Essa eu não Isso aí, lembrava. Luiz. Muito bom. Tem que ter um para salvar. Muito bom. Ao vivo é melhor, mas a gente não pode deixar passar, né? A energia não mesmo. dessa. Vou dar sequência, então, gente. Vou fazer a introdução aqui ao nosso palestrante, Luciano Luiz de Lira, com formação em arquitetura e urbanismo, que tem experiência na área de arquitetura e engenharia, na criação de projetos e conhecimento prático, também na manutenção e recuperação de celulares em geral. Hoje vai trazer para a gente o tema de motivação no trabalho, né, Luiz? Pode ocupar aí o momento, a palavra, né? Fica à vontade. No caso, a palavra está comigo agora, que eu não escutei muito bem. Isso. Agora a palavra é sua. Uma boa noite aí a todos aí, né? Um grande abraço aí ao Luiz, um amigo aí que acabei fazendo numa dessas viagens, né, que eu e a minha esposa fazemos, né, frequentemente aí no BlaBlaCar, né? E é um amigo aí que a vida me apresentou aí. Né? Então, a gente, nessa viagem, a gente teve bastante tempo, né, para falar sobre diversos temas e tudo, né? E ele ficou muito contente, assim, com aquilo que eu passei e informações. Então, ele fez questão de me convidar e eu fiquei muito honrado, né, quando ele me fez o convite para poder falar aqui um pouco para vocês aqui, né, dessa nossa experiência e também da vivência e nessa parte também da parte motivacional, que é importantíssimo hoje, principalmente no mundo que a gente vive hoje em dia, né? Que é um mundo de competição,
é um mundo onde as pessoas elas andam mais cabisbaixas do que realmente olhando para cima, olhando para um horizonte melhor, né? Então, eu fiquei muito feliz com o convite dele, né? E estou aqui hoje aqui com o maior prazer aqui poder conversar com vocês e falar um pouco sobre isso, né? Então, prosseguindo aí a nossa reunião aí, que eu considero como amigos, né? Pessoas que falam em bem, em coisas positivas, em coisas que agregam, em coisas que nos levam a um local onde possamos visualizar e ver um mundo melhor, são amizades que são sempre boas ter por perto, né? Então, isso é muito bom de poder estar aqui conversando com vocês. Então, falando um pouco sobre essa questão, né, do ambiente do trabalho, essa coisa da motivação no ambiente do trabalho, né, que hoje em dia essa competitividade, essa coisa de as pessoas, principalmente dentro do Brasil, né, que eu qualifico que o Brasil é um país onde os profissionais, grandes profissionais, geralmente não são tão valorizados como em outros países, né? Outras culturas. Eu já tive a oportunidade de estar lá fora e observei muito sobre isso. Então, isso é uma coisa que, às vezes, frustra certas pessoas dentro desse contexto, né? Então, o que acontece? As pessoas acabam desanimando, às vezes, devido de determinados, por exemplo, eu vou fazer uma faculdade numa área de engenharia civil, eu vou fazer uma faculdade numa área de direito. Então, o que acontece? Devido à enorme competitividade e salários que não são tão vistos por muitos como que seja aquilo suficiente, né? Muitos acabam tendo essa disparidade e, às vezes, até um certo desânimo nessa parte, né? Então, eu vejo da seguinte maneira, dentro do Brasil, né, uma coisa que eu enxergo muito, as pessoas, elas, às vezes, se limitam. Isso é muito preocupante. Isso é muito preocupante, né? Eu tenho conversado com muitas pessoas, principalmente nesse contexto de pandemia, né? Onde muitas pessoas perderam emprego, pessoas perderam entes queridos. Então, tudo isso engloba, de uma maneira muito grande, essa questão de motivação. Mas espera aí, mas como me motivar? Como poder ter um novo horizonte? Como poder visualizar a vida de uma maneira diferente, né? Tudo que acontece de negativo na nossa vida serve muitas vezes como combustível para que a gente possa, né, vencer de uma maneira muito positiva. Então, isso é uma coisa muito importante, né, que eu qualifico dentro dessa magnitude, nesse contexto geral, né? Então, o que acontece? Eu tive experiências dentro desse contexto de pessoas onde elas, dentro dessa crise, elas se reinventaram, elas, em vez de ter prejuízo, elas tiveram crescimento, né? Elas cresceram de forma profissional, onde aumentaram os seus lucros, né? Aumentaram, melhoraram o seu patamar de vida, né? Então, o que acontece? A gente percebe que tem ser humano que ele absorve melhor essa coisa. O impacto é uma coisa que não causa uma maneira dele cair, né? Muito pelo contrário, aquilo faz com que ele cresça, né? Então, a gente vem nesse momento para tentar motivar essas pessoas dentro desse campo, né? Eu tive Covid, eu fiquei por 3 meses dentro do meu apartamento. Fiquei dentro do meu apartamento. Quem cuidou de mim foi a minha filha. Então, o que acontece? Todos os meus trabalhos se fecharam. Nesse momento de pandemia, o que eu tive que fazer? Eu tive que me reinventar. E dentro desse contexto de me reinventar, eu descobri coisas que nem eu mesmo sabia que eu seria capaz de desenvolver. E hoje eu desenvolvo de uma maneira muito ímpar e grande e que é muito prazerosa na minha vida. Dentro de uma pandemia onde vários estavam ali desanimados, vários estavam com problemas gigantescos. Então, o que acontece? Eu tenho um grande amigo meu também, que é um mentor também, uma pessoa maravilhosa, né? Que chama-se o Alex Ferreira, é um grande amigo, né? Ele mora aqui na região de Campinas, aqui em São Paulo. E dentro desse contexto, na própria pandemia, a gente conversava muito sobre isso.
Nós falávamos muito sobre essa questão. Então, o que acontece? Ele olhava para mim e falava assim, Lu, agora é a hora de se reinventar, é hora de você procurar em você coisas que esse momento ele necessita. Então, eu fiz isso, né? Eu trabalho com engenharia e arquitetura, né? E como vocês mesmos devem saber, né? Em geral, a maioria, todo mundo perdeu emprego, se fecharam escritórios, foram coisas que aconteceram de uma maneira muito grande. Então, a gente teve muito prejuízo financeiro. Então, dentro desse contexto, eu via dívidas baterem à porta, credores. Então, tinha que haver um novo antídoto para esse tipo de coisa. Então, o que acontece? O que eu decidi fazer? Eu decidi montar uma loja virtual, né, em matéria de celulares, e comecei a comprar celulares danificados. E comecei a fazer recuperação desses mesmos aparelhos. E devolvê-los ao mercado. No momento, eu pensava que seria uma coisa assim, nossa, mas será que eu vou alcançar êxito dentro disso? Só que ali naquele momento era uma coisa que eu falava assim, não, mas espera aí, mas não tem outra coisa. Hoje em dia você não pode sair de casa, você não pode fazer nada. Então, eu vou fazer da seguinte maneira, vamos trabalhar em cima de onde as pessoas elas, vão ser abrangentes, né? Por exemplo, aí eu comecei a trabalhar com o Mercado Livre e tudo, e as coisas elas tomaram uma proporção muito grande. Muito grande. Nem eu mesmo acreditei naquilo que estava acontecendo, uma coisa muito grande. Então, nossa, cada dia que passava, eu me motivava mais ainda dentro daquele segmento, né? Então, eu comecei a desenvolver de uma maneira muito ímpar, muito boa, e pessoas que me motivaram ao mesmo tempo ficaram hiper, assim, felizes ao mesmo tempo, né? E surpresas, né? Pela desenvoltura, pela maneira como aquilo aconteceu. Então, foi uma coisa muito legal, muito bacana mesmo. A minha loja, que era física, que ficava na 25, que eu tinha manutenção, teve que fechar, o escritório onde eu trabalhava fechou. Então, era o que restava. Mas, ao mesmo tempo, foi uma coisa de muito êxito, onde eu consegui muito êxito. Então, o que acontece? Dividindo experiências com outras pessoas, né, a gente decidiu montar um grupo entre amigos para estar motivando os outros amigos que estavam também com dificuldades, que estavam em casa. Então, a gente via que cada pessoa tinha uma maneira de descobrir outros segmentos e outras maneiras de se reinventar. Então, aquilo foi determinante, é uma coisa muito bacana e é uma coisa muito gratificante, né? Outra vez, eu estava conversando com um amigo, né? E dentro da nossa conversa, né, logo quando passou aquela coisa da pandemia e tudo, né? Ele falando para mim, pô, Lu, eu estou desempregado, eu estou passando por problemas, e está difícil, até a minha vida amorosa com a minha esposa, a minha vida financeira não vai bem, então tudo isso engloba numa coisa só, né? Aí eu conversando com ele, perguntei para ele, mas o que você está fazendo nessa situação para mudar essa situação? Ele falou, eu acordo de manhã cedo, eu vou até a agência de empregos, entrego meus currículos e retorno para casa. O que acontece? Uma coisa que eu aprendi na minha vida. Nunca espere nada. Nunca espere. Você entendeu? Porque o que acontece? Como você pode esperar por uma coisa, né, que você nem sabe para quem que você está pedindo? Peraí, me dá uma oportunidade de emprego. Peraí. E nesse intermédio de tempo? O que você faz para criar? O que você está fazendo para você trabalhar em cima desse problema? Né? Tudo na vida gira em torno de estratégia. Como que você sai de crise? Você sai de crise com estratégia, trabalho, execução. Né? Isso é importantíssimo. Se você não tem esses fatores, o que acontece? O mundo ele vai engolir você. Então, você tem que se movimentar de uma maneira diferente. Né? E hoje em dia, eu vejo diversos tipos de depoimentos de outras pessoas que são incríveis, né? Outro dia eu estava conversando com uma amiga, né? Ela mora em Ferraz de Vasconcelos, e ela trabalhava, né, vendendo bala, doces, na porta da estação de trem, né? Então, o que acontece?
Um determinado dia, ela conversando com uma pessoa que trabalhava na indústria têxtil, a pessoa chegou e falou para ela, poxa, por que você não investe no ramo têxtil, né? Ela falou, mas como que isso funciona? Eu nunca ouvi falar nisso na minha vida. Ela falou, olha, não precisa muito dinheiro, você pode comprar um certo maquinário, dá para fazer dentro da sua casa. Aí ela chegou em casa, né, com aquela ideia toda e chamou o marido, conversou com o marido. Aí o marido pegou, estava desempregado, ela desempregada, vendendo doce, bala, na porta da estação. Aí chegou o marido e falou, bem, vamos fazer o seguinte, vamos tentar vender algumas coisas que a gente tem e vamos investir naquilo, né? Vamos acreditar, vamos tentar, porque é imprescindível que para que aconteça algum resultado, você tente alguma coisa. Porque se você ficar sentado, não vai haver resultado nenhum. Então, o que acontece? Eles investiram em pequenos maquinários e começaram a produzir tecido dentro do imóvel deles, dentro da casa deles, na sala deles. Então, conseguiram alguns clientes e começaram a evoluir. O que acontece? Hoje, eles têm 3 empresas, 3, com mais de 100 funcionários. Então, tudo é o início. Você tem que acreditar naquilo. E outra coisa, a ação e a atitude. Se você não tiver isso, você não vai conseguir caminhar. E você vai sentir as portas fechadas para você. Mas por que elas estão fechadas? Porque você não passou lá e você não bateu. Então, como que uma pessoa vai abrir a porta para você se você não bate? Né? Eu me lembro muito bem, né? Eu mesmo, né? Isso lá em meados de 2007, né? 2007 eu me arrisquei a montar uma empresa, né, de motoboy, onde eu trabalhava numa multinacional chamada Valeo, Sistemas de Segurança. Eu era líder técnico, né? Eu era técnico em plástico formado, fazia trabalho de regulagem em injetoras e máquinas de sopro. Só que o meu salário que eu ganhava era aquele salário ali e acabou. Aí um dia eu falei, comprei uma motinha, troquei um carro numa motinha e falei assim, quer saber de uma coisa? Eu saio da empresa 1h30 da tarde. Então eu vou fazer da seguinte maneira, eu vou fazer trabalhos por fora, para que eu possa alcançar alguma coisa maior do que o meu salário. Dentro disso, eu montei uma empresa de motoboy, chamada Falcão Express. Eu trabalhava para 3 clientes. Começava às 1h30 e até às 18 horas da tarde. Nesse período que eu trabalhava, eu tirava quase o dobro do meu salário que eu trabalhava dentro da empresa. Aí eu cheguei um dia em casa, chamei minha esposa, sentei, falei assim, olha, eu vou pedir para me mandar embora. E vou começar a trabalhar para mim mesmo. Aí veio a minha irmã, veio a minha esposa, veio a minha sogra, olhou para mim e falou assim, você é louco, suas filhas vão passar necessidade, você não sabe o que você está fazendo, você está trocando um emprego CLT de carteira assinada, onde você tem todas as garantias, por uma coisa que você não sabe nem se você vai ter êxito. Aí eu falei para todos, olha, eu vou na minha convicção. Se eu sorrir, vocês vão sorrir junto comigo. Se eu chorar, choraremos juntos. Essa minha empresa, eu consegui colocar 18 funcionários, um faturamento que no início era de R$ 1.800, ele passou para R$ 33.000. Então, o que acontece? Eu acreditei. Eu fui para cima dos objetivos e consegui. Então, é isso que eu digo para vocês. Quando a gente tem um objetivo e a gente luta por ele, a gente consegue. E isso daí é imprescindível. Então, são histórias que vêm de encontro, né, com tudo aquilo que a gente vê nesse mundo de competição de hoje em dia, né? Onde você acreditar em um projeto e você se dedicar a ele, você pode ter certeza que ele vai dar frutos, né? É como se fosse uma planta, quando você a rega, quando você aduba, quando você a cuida. E quando você se dedica, isso é imprescindível. Então, eu acredito muito nisso. Os meus amigos costumam olhar para mim e falar assim, nossa, Lu, você é uma pessoa muito otimista, né? A minha esposa, às vezes, ela tinha um certo jeito assim de ser um pouquinho pé atrás e tudo nas coisas. Aí, depois, com o tempo, ela começou a mudar a maneira dela visualizar as coisas. De tanto eu fazer as coisas e as coisas iam dando certo.
Então, ela começou a mudar a visão dela e começou a ser otimista nas coisas. Isso é importante. Então, hoje em dia, as pessoas, principalmente no campo de trabalho, as pessoas elas têm essa coisa da limitação, se limitam. Ah, eu estou aqui trabalhando numa empresa e eu estou ganhando ali R$ 1.200. Aí a pessoa passando por diversos problemas, muitas coisas. Às vezes a pessoa tem talentos, olha, ela tem coisas que ela pode investir na vida dela, que ela vai ter uma evolução muito grande. Aquilo vai trazer benefícios maravilhosos na vida dela, mas ela se limita. Ela se limita, o medo, né? Que nos roubam oportunidades, que nos roubam sonhos, né? É o medo, né? Outro dia, conversando com outro grande amigo meu, o Wagner, né? Ele mora em Guarulhos, cidadezinha vizinha aqui é São Paulo, né? Eu moro aqui no bairro do Jaraguá. Aí o que acontece? Ele é no CLT, né? Dentro da empresa onde ele trabalha. Ele é químico, né? Na área de tintas, né? Trabalha com tintas. Aí, um certo dia, ele subiu na sala do patrão dele, né? Chegou na sala do patrão dele, sentou, né? Chamou o patrão dele. Falou assim, poxa, o meu vale-transporte veio faltando esse mês. Poxa, é complicado. Eu uso o vale-transporte para ajudar a pagar o meu aluguel. Aí o patrão dele olhou para ele e falou assim, Wagner, eu pensando que você ia entrar por essa porta, você ia me fazer uma proposta, você já trabalha há certos anos para mim, eu pensando que você ia fazer uma proposta para mim, para você poder ganhar mais, para você melhorar a sua vida. Wagner, deixa de ser CLT e vira um representante da minha empresa, você vai ganhar muito mais. Não um valor de um vale-transporte. Aí o que acontece? Aquilo mexeu com ele, ele foi para casa, né? Aí a esposa dele contando para mim tudo, ele ficou com aquilo na cabeça. Aí no dia seguinte ele foi para a empresa. Olha só, ele morava de aluguel, ele não tinha carro, a vida dele era aquela coisa, chegava o dinheiro no mês, quitava o que tinha que quitar e acabou, não tinha nada. Então o que acontece? Ele voltou no dia seguinte na empresa, foi lá, conversou, né, com o chefe dele e falou assim, eu topo, eu quero deixar de ser CLT, eu quero ganhar lucro em cima do que você fabrica. O chefe dele olhou para ele e falou, agora você falou a minha língua. Você vai ganhar em cima dos produtos que a gente fabrica, você vai representá-los e você vai ganhar porcentagem em cima. Hoje, ele tem 2 carros na garagem, a esposa dele tem um salão de beleza enorme, ele ganha em torno de R$15 mil por mês. A vida dele mudou da água para o vinho. Mas por quê? Porque ele acreditou. Ele foi, dominou e acabou. Era aquilo e deu certo. Então, isso que é importante. Nem sempre, às vezes, as melhores ideias estão com a gente. Nem sempre. Às vezes, um amigo seu, às vezes, olha para você e fala para você, poxa, eu vejo um dom em você, você é uma pessoa que tem um dom. Cara, você é uma pessoa que você se expressa bem, você conversa bem. Nossa, você tem uma maneira peculiar de atrair pessoas. Cara, você tem um dom para vendas. Você é uma pessoa que você tem esse feeling para você trabalhar com vendas. Sabe? Então, o que acontece? Isso mexe com as pessoas. Porque, às vezes, as pessoas, nem elas têm essa visão sobre elas mesmas. Então, isso é importante. Então, diversas pessoas que chegam, quando eu identifico alguma coisa, eu procuro sempre colocar aquilo para a pessoa. Por exemplo, um amigo meu, ele está trabalhando como coach, né? Na parte de relacionamentos, motivação, esse tipo de coisa. Ele é psicólogo, ele já tentou, de diversas maneiras, né, conquistar algum espaço na área de trabalho que ele se sinta bem, se sinta feliz em estar fazendo aquilo, tenha êxito, né? E eu olhei para ele, eu comecei a ver o material dele no TikTok que ele estava colocando, e eu olhei para ele e falei assim, cara, você tem um dom, você tem um dom. Isso é uma coisa que você vai crescer com isso daí, isso vai dar certo, sabe? Ele começou trabalhando com um celularzinho muito barato, que a imagem do celular era uma imagem de baixa qualidade, né? Então, ele foi adquirindo clientes, adquirindo. Hoje ele tem uma carteira de clientes muito grande.
e trabalha de uma maneira muito boa, a vida dele mudou bastante. Ou seja, aquilo que ele tem de bom, ele foi, investiu e ele teve êxito. Então, tem coisas que às vezes a gente observa dentro da própria sociedade que é importante. Tem pessoas que às vezes elas não precisam de uma maleta de dólar. Às vezes elas simplesmente precisam que você olhe para elas e você às vezes detecta aquilo que elas nunca detectaram na vida delas. Né? Isso é muito importante, isso é muito interessante. E eu gosto desse tipo de coisa, quando eu vejo principalmente histórias de homens que são vencedores, que marcaram na vida dos seus países uma trajetória de sucesso. Aí você olha a vida dessas pessoas, cara, são pessoas que eram normais, igual eu e você. Eram pessoas que elas não tinham condições para praticamente nada na vida. Né? Outra vez eu me deparei com a história do KFC, né? Quem montou a fast food, KFC, né? E impressionante a história daquele cara. O cara, ele tinha todos os motivos do mundo para ele cair numa depressão, para ele ser uma pessoa que, né? Que não acontece nada. Posso fazer uma intervenção rapidinho? Então, é que a gente já está recebendo pedidos de pergunta. E aí eu queria dividir contigo esse momento para já saber, assim que você puder receber as perguntas, para a gente já abrir esse momento. Fiquem à vontade. Podem fazer as perguntas. Perfeito. Posso aproveitar e já começar, que eu não estou vendo ninguém de mão levantada? Alexander, você faz a mediação das perguntas, por favor? Posso sim. Obrigada. Patrícia, quer perguntar? Pode ir à frente. Alexander, eu vou antecipar, porque a Ceni também está de mão levantada. Eu sei que seu celular está ruim de você ver, então depois de mim a fala é dela, tá? Vou te ajudar nisso aí, viu, Ingrid? Ajuda aí nisso. Enfim. Então, Luiz, a sua fala ela vai muito de encontro, inclusive, com a atividade que eu exerço. Eu sou consultora de negócios. Então, a gente vê muito perfil de pessoas como você, empreendendo, tentando, levantando, caindo de novo, tocando novas empresas. Mas tem algo na tua fala que é uma coisa que eu sempre pergunto, e eu sempre gosto de ouvir o olhar diferente das respostas que me dão. Muitos empreendedores, ele tem essa garra que você tem, ele tem a veia comercial para tocar o seu sonho, o projeto que ele acha que vale a pena, apostar o tempo e dinheiro dele. Muitas vezes nem tem grana, mas apostar força de negócio que ele acha que vale a pena. E eu quase sempre eu escuto muitos empreendedores dizendo que não perde tempo estudando, porque ele prefere aprender fazendo. Você também escuta isso? O que você acha a respeito disso? Bom, eu penso da seguinte opinião. Eu acho que para você ser um grande empreendedor, um grande profissional, você tem que ter conhecimento. Você tem que ter conhecimento. Então, o que acontece? No momento, principalmente no mundo que a gente vive hoje em dia, é uma competição gigantesca. Então, o que acontece? Se você não se destaca e não for diferente dentro daquela área que você quer atuar, você vai ser engolido. Então, você tem que ser um diferencial. Você tem que ser diferente. Sim, mas a pergunta que eu te fiz foi outra. Foi com relação à educação regular. Vamos lá. Você tocou muito na questão de comércio, né? Você é um bom vendedor, é nato, dá para anotar isso. Não existe uma faculdade de vendas, o mais próximo disso é o marketing, né? Que é o estrategista para fazer as coisas comerciais fluírem. Inclusive, eu sou formada nessa cadeira também. Não sou boa como você na venda, homem a homem, corpo a corpo, porque eu já vi que você tem esse traço. A questão é outra. A questão é que muitos empreendedores eles vão para a linha de frente e eles adquirem a experiência fazendo, ou seja, por que eu estou dividindo isso com você? Porque eu vejo muita gente perdendo um tempo absurdo ao longo do empreendedorismo, apanhando, fazendo, e não perdendo tempo estudando sobre aquela área, mesmo que ele não tenha experiência no início da trajetória dele de sucesso, estudando a área. Se o cara vai vender bala, vai aprender de confecção de bala, de quem vende bala, de qual é o maior fornecedor. O cara não perde tempo estudando, ele quer aprender
fazendo as ideias mirabolantes dele sem estudar o terreno, entendeu? Então, tem dinheiro, está com grana, por que não faz uma administração? Porque, entende? É sobre esse aspecto que eu quero que você fale. A educação regular ajudando o empreendedor. Entendi a sua pergunta. Não, englobando dentro desse contexto que você está falando, eu também concordo, né? É interessante que você tenha um conhecimento dentro disso que você vai fazer. Porque o que acontece? É a mesma coisa que você mergulhar num lago que você não sabe se tem pedra embaixo. Você vai se machucar todo. Então, o que acontece? Você tem que ter um conhecimento dentro daquilo para você poder englobar. Eu concordo com você. É muito melhor do que você entrar no mercado apanhando, né? Igual... não, eu vou trabalhar, vou vender bala, mas aí o cara fala assim para você, essa bala, qual a composição dessa bala? Eu não sei. Né? Então, você falou tudo. É lógico, você tem que estar preparado para aquilo. É a maneira de se preparar para você estar dentro daquilo. Tudo bem que nem sempre dentro do empreendedorismo tenha essa coisa de você ser um MacGyver, né, na questão. Você não precisa ser um MacGyver da questão, né? No caso, para você entrar dentro do empreendedorismo. Você chega e você tendo um bom jogo de cintura e uma boa conversa, você pode ter êxito também, né? Mas eu acho que essas questões, eu dou uns 50% em cima. Eu acho que tem que ter o conhecimento e, ao mesmo tempo, também você também não pode se acanhar também. Tem que ir para cima também. Obrigado, Luciano. E obrigado, Patrícia, pela pergunta. Senira, agora, pode fazer essa pergunta. Boa noite, Luciano. Olha só. Boa noite. Eu sou engenheira física e matemática. Só gosto de números e gosto de ver esses números crescerem, né? Sempre. Você demonstrou aqui, na sua fala, você ser um grande empreendedor, certo? E o empreendedorismo hoje, ele se tornou um foco, né? Obcecado para a criação de pequenas e microempresas. Mas, para isso, tem que ter uma inovação grande. E essa inovação, e desenvolver sempre novos produtos, né? A minha pergunta é a seguinte, porque durante toda a nossa existência, a gente tem muitos momentos difíceis, né? E você precisa superar essas situações adversas que vêm para junto da gente. A gente não pode se fechar em nós mesmos, fechar em si mesmo, e a gente tem que se adaptar e fazer uma mudança. Essa pandemia veio mostrar muito isso, que é preciso focar e mudar, tá? E eu queria te fazer duas perguntas. Primeiro, o que você usa, qual, assim, tipo, uma frase que você usa para levantar a autoestima de alguém para correr atrás de um novo empreendimento, tá? Porque eu vejo assim, quando você, pelo menos é o que eu ensino, repasso para as pessoas, né? Eu também sou professora, gosto muito de jovens e sempre na escola técnica, eu tenho várias ex-alunas que fizeram engenharia por incentivo meu. E eu faço sempre para elas, as pessoas têm que perguntar a si mesmo, quem eu sou? Qual o meu valor? Aonde eu quero ir? Aonde eu quero chegar? A minha pergunta é isso. Você faz isso com as pessoas, puxando isso deles, mostrando de coração para coração? Sim, com certeza. Eu entendi a sua pergunta, eu entendi muito bem a sua pergunta. Com certeza, né? Englobando dentro dessa sua pergunta aqui, né? Eu me lembro de um fato que aconteceu na minha vida, né? Uma vez eu fui na 25 de março, né? Região de comércio popular aqui de São Paulo, né? Aí eu fui de moto. Aí cheguei lá, estacionei minha moto, e veio um rapaz morador de rua. Aí ele olhou para mim e falou assim: você não poderia me arrumar um real para mim? Eu estou necessitado, né? Aí eu olhei para ele e falei para ele assim: posso te dar uma ideia? Vai ser melhor do que um real que eu vou te dar. Você está vendo essas motos que estão todas paradas aqui? Por que você não pede para os motoristas, os motociclistas, para você olhar essas motos?
que vai te render muito mais, e isso vai englobar uma coisa melhor para você, uma maneira de você mudar a sua vida. Aí ele pegou e falou assim, por que você me deu uma grande ideia? Eu vou fazer isso. Aí passou um mês e pouco, mais ou menos, eu retornei de moto para o mesmo lugar que eu fui fazer outra coisa lá. Aí quando eu cheguei lá, estava ele com o coletinho, todo arrumadinho, limpinho, boné na cabeça. Aí eu olhei para ele e falei assim, lembra de mim? Ele falou, lembro de você. Nossa, aquele dia, depois daquele dia que a gente conversou, rapaz, eu comecei a olhar a moto aqui. Você acredita que eu já aluguei até uma casinha para mim? Eu estou morando até legal. Foi bacana aquilo que você me falou. Então, englobando dentro disso que você me perguntou, a gente trazer as pessoas para que elas tenham essa visão do otimismo, para que elas comecem a ver a vida de uma maneira diferente. Eu acho que eu não costumo usar muito chavão, uma frase e tal, no caso que você me fez a pergunta, mas eu costumo olhar para a pessoa e principalmente para aquele ambiente que ela está e o que ela pode desenvolver que possa ajudar ela. Então, eu costumo olhar dentro desse contexto, entendeu? Tudo bem, porque essa parte hoje que se desenvolveu muito do empreendedorismo, né? A gente vê as pessoas inovando, e o crescimento, o empreendedorismo abriu um leque, né? Na situação que a gente se encontra. Mas, às vezes, eu pergunto isso para várias pessoas, por que você resolveu fazer isso? Você está visualizando o quê? Até onde você quer chegar? Onde você quer ir? Onde você quer chegar? E a pessoa, muitas vezes, não sabe explicar. Apenas resolveu que aquilo ali ia dar um dinheirinho. Por isso, a pergunta que eu bato na tecla, qual o argumento principal que você usa para mudar o pensamento, fazer essas pessoas saírem daquele buraco que estão se enterrando? Eu acho que a própria situação de vida delas, aquilo é o combustível principal para que elas saiam daquela situação. É o combustível principal. Eu acho que é como se fosse um balde cheio de gasolina. Você só joga faísca lá dentro e vai pegar fogo. Porque no momento que ele começa a acreditar nele mesmo, no momento que ele começa a ver as coisas acontecendo, não é bem a questão dele falar assim, não, onde eu quero chegar. Primeiro que ele nem imagina onde ele vai chegar, ele só tem noção quando ele está lá. É bem isso mesmo. Eu só acrescento que você mexer um pouco com o emocional da pessoa, você traz mais a pessoa, levanta mais a pessoa. Aquilo que eu falo, falando de coração para coração, né? Sim, aí você... claro. Então, com certeza. É isso aí. Desculpa se eu tomei muito tempo. Não, que isso, é um prazer, é sempre um prazer. Tá tudo bem, obrigado, Senir. Agora, Ingrid Leal, com a palavra. Aberto? Tá aberto? Uhum. Então, Luiz, deixa eu te perguntar. Vamos falar sobre um pouquinho como você orientaria uma pessoa a que ela dividisse tanto as tarefas quanto as tomadas de decisão dentro da sua empresa, por menor que seja, para que ela não seja engolida pelo próprio negócio, porque por muitas vezes a gente vê empreendedores que passam por isso, né? Peraí, eu não entendi direito a pergunta. Se dá para você falar um pouquinho, só um pouquinho mais alto, porque eu não entendi muito. Tá. Então, por muitas vezes a gente vê empreendedores que acabam sendo engolidos pelo próprio negócio, né? Eles acabam ficando, não tendo, né, vida, não tem hora para nada, enfim. Então, é aí que elas precisam dividir tanto a tomada de decisão quanto as tarefas dentro da própria empresa. Já viu situações dessas? Já chegou a orientar alguém sobre? Olha, e você tocou num ponto interessantíssimo. Ontem à noite eu estava em Jandira, na cidade aqui interior de São Paulo. A minha filha, ela é microempresária, ela fabrica doces. Depois eu vou passar o link do Instagram dela, né? E ela tem mais de 15 mil seguidores e a vida dela é frenética, né? Ela já tem funcionário e tudo. Ela é uma menina que tem 22 anos e ela comprou a casa própria dela. A vida dela financeira é uma vida muito boa. Só que isso acabou afetando o relacionamento dela. Devido a isso.
trabalho em excesso, esquecer um pouco da vida afetiva, da vida pessoal, da vida social, que é também muito importante também na vida da gente. Então, acabou se separando do esposo e tudo. E ontem eu estive com a minha esposa na casa dela, né? A gente foi lá conversar e tudo. Eu acabei dando uns conselhos, falei que ela tinha que também priorizar também essa coisa do relacionamento dela, ter mais tempo para o esposo, né? Porque dinheiro não é tudo. Dinheiro não é tudo. Sua vida tem outros fatores também que são importantíssimos, né? Então, assim que eu e minha esposa saímos, ela foi até a casa da cunhada dela, onde o meu genro estava, ela conversou, se acertaram, e hoje ela não trabalhou. Hoje ela foi para o Guarujá com ele, levou o meu netinho e foram lá para a beira da praia curtir o dia. Então, dentro dessa essa coisa que a gente tem que falar, o dinheiro não é tudo. Você tem que ter uma vida social, né? Para que isso não transforme você numa máquina. Lembre-se que você é um ser humano, né? Exatamente. Obrigada, viu, Alexandre? Obrigado, Ingrid, pela pergunta. Luiz Henrique, pode fazer a sua pergunta. Bom, obrigado. Vamos lá, Lu. Eu queria saber de você o seguinte: qual é a sua maior motivação e qual a sua maior realização profissional até hoje? Olha, Luiz, a minha maior motivação é a minha esposa, o sorriso dela todos os dias quando eu acordo do lado dela, e os meus filhos e os meus netos. Essas são as maiores motivações que eu tenho na minha vida, né? Isso já para mim é tudo de bom. A minha maior realização profissional que me cabe foi o primeiro projeto que eu desenvolvi, né? E aquilo foi uma coisa fantástica para mim, foi uma coisa que eu me sentia assim uma pessoa de outro planeta. Foi maravilhoso poder ter executado aquilo, né? Então, isso para mim foi tudo, cara. A última pergunta antes de passar a palavra é: se você pudesse voltar no tempo e fosse um jovem saindo hoje do ensino médio, com a experiência que você tem hoje, o que você indicaria para um jovem que está entrando hoje no mercado de trabalho? Eu indicaria que ele tem que investir e ele tem que mentalizar aquilo que ele gosta de fazer, né? Para você ser um grande profissional de referência, para você ser uma grande pessoa para a sociedade, primeiro você tem que amar aquilo que você faz. No momento que você ama aquilo que você faz, tudo se torna mais fácil. Porque hoje em dia também tem muito profissional frustrado, viu, Luiz? Tem muito profissional que fala, poxa, por que eu me formei em Direito? Eu tinha que ser psicólogo. Por que eu me formei em engenharia? Eu tinha que ser veterinário. Então, tem muito profissional assim frustrado. Então, o importante é você amar aquilo que você faz e fazer com amor. Isso é maravilhoso, é gratificante. Perfeito. Obrigado, Luiz, pela pergunta. Mas alguém gostaria de fazer alguma pergunta, acrescentar algum comentário? Se mais ninguém quiser falar qualquer coisa, eu retorno a palavra para a Ingrid. Obrigada. Eu vou agora transmitir o teu certificado, Luiz. Vou ler aqui também. Hoje estamos cheios de certificados. Certificado de agradecimento, período 2021-22, onde diz: o Rotaract Nova Sul-Leste, na pessoa de sua presidente, tem a satisfação de outorgar a Luciano Luiz de Lira o presente certificado de agradecimento pela palestra intitulada Motivação no Trabalho em Reunião Virtual no Clube. Nova Sul, 17 de novembro de 2021, e temos as nossas assinaturas aqui. Como eu falei, né, a Andresa não pôde estar presente hoje por motivos de trabalho. Vou agora bater o nosso sino. Agradeço a todos pela presença, por nos prestigiarem. Agradeço novamente a presença do Luiz. Parabéns, Daiane. Muito bom você estar junto com a gente. Declaro a nossa reunião fechada.